Os espíritos das pessoas que têm um desencarne coletivo podem se manifestar em uma reunião mediúnica quanto tempo depois do desencarne? É possível acontecer poucos dias depois? O que vocês podem responder? Quer falar, Samia? É possível, sim. É possível. Cada caso é um caso. Existem pessoas que desencarnam, às vezes, até coletivos ou individuais, mas em desencarnes em acidentes de carro, e elas ficam num estágio que vão ser atendidas anos e anos depois. Às vezes a gente atende em mediúnica pessoas que desencarnaram ainda em carruagens, sabe? Que a gente vê que são muito antigas. E agora que estão despertando para perceber que desencarnaram. E às vezes é muito rápido. Em pouco tempo, essas pessoas são trazidas, porque desencarnes coletivos, é bom começar pelo início. Não duvidem, né? A espiritualidade já está a postos para atender essas entidades. Elas são atendidas, sim, a maioria, porque nós vamos considerar o nosso estágio médio de evolução, né? A nossa média evolutiva, não vamos considerar que tem um espírito de luz desencarnando que vá logo se libertar daquilo, mas a maioria de nós é pego de surpresa, às vezes um desastre coletivo violento, então entra naquele estado de trauma, não sabe o que aconteceu, desperta no mundo espiritual ou fica adormecido algum tempo e depois desperta, sem perceber que desencarnou, quer voltar para casa, enfim. Então, a espiritualidade, ela ampara todos aqueles, da maneira que é possível, porque cada um, né, com a sua individualidade. Outros mais fáceis, outros mais rebeldes, querem correr para outro lugar, para casa, enfim. Mas aqueles que permitem, logo que possível, não tem como dar tempo, não é quanto tempo, porque isso varia ao infinito, mas logo que possível, pode ser que alguns deles precisem ser conduzidos às reuniões mediúnicas para despertarem mais fácil. Entendeu? É o choque anímico, é o choque com fluido do médium. Tudo isso ajuda eles a recuperar mais a lucidez, sair daquele torpor, daquele medo, daquela perturbação, como se costuma dizer, momentaneamente. Alguns não percebem por que eu estou aqui, o que foi que aconteceu, não percebem. Se vocês forem perceber aquele acidente com um time de futebol e que o avião caiu, o sobrevivente disse: eu perdi a consciência e não percebi a hora da queda. Ele não percebeu nada. É muito comum nesses acidentes que nós achamos horrível, eles sequer sentirem a dor do desencarne, né? Graças a Deus. Então, muitos não percebem nem a situação que estão. Então, eles vão, e lá eles têm muito mais facilidade, através da voz do doutrinador, a voz material, de compreenderem o que aconteceu e serem atendidos. Pode ser pouco tempo antes, pode ser muito tempo depois. Olha, o Livro dos Espíritos diz o seguinte: qual é a diferença entre o desencarne coletivo e um desencarne individual? É que no desencarne coletivo, desencarna mais gente ao mesmo tempo. Ponto, acabou. Não tem nenhuma diferença. Então, a pergunta seria: uma pessoa que desencarnou individualmente pode se manifestar pouco tempo depois? Pode, nós temos vários casos. O caso de Antônio Cousteau é um caso que está previsto ali, contado no livro Céu e Inferno, que ele se comunica no velório dele. Então, não é uma situação de esperar muitos dias. É totalmente possível. Assim como existem espíritos que nem são tão evoluídos, mas que dão comunicação logo após a sua desencarnação. Isso também tem. A pessoa desencarnou e já vai dando comunicação, não porque ela esteja muito bem, mas porque ela precisa de socorro. Então, ela aparece para os parentes, existe isso. A pessoa diz: olha, meu irmão, na noite que ele desencarnou, ele apareceu para mim. Nossa, ele é muito evoluído. Não, ele simplesmente apareceu. Ele
buscou a família e se apresentou ao irmão na noite da sua desencarnação. Então, você desencarnar coletivamente não traz nenhuma excepcionalidade na comunicabilidade. E a gente pode, após a desencarnação, o céu e o inferno, capítulo 2 da segunda parte, Antoine Cousteau. Vê aí depois quem é, edição 17 casos, se não me engano, vê qual é o Antônio, é um dos primeiros, o Antoine Cousteau. Então, você vai ver que sim, é possível se comunicar também muito tempo depois. O fato de se comunicar logo também não determina que é um espírito que está muito bem. Quantos que se comunicam logo após a desencarnação sem saber o que aconteceu? Não sei o que aconteceu, eu não sei. Então, comunicar logo não é garantia de equilíbrio. Alguns se comunicam logo e bem, outros se comunicam logo, mas ainda no torpor da perturbação espiritual. Então, respondendo à pergunta, sim, pode sim, e não garante que isso seja atributo de espírito superior. Gente, essa aqui é uma das obras básicas do Espiritismo, Céu e Inferno, de Allan Kardec. O capítulo 2, ele traz casos em que Kardec evoca espíritos que desencarnaram. Então, lá vocês vão tirar dúvidas demais. Ele evoca espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, espíritos de suicida, de criminosos arrependidos, de criminosos não arrependidos, de tudo que é jeito para saber o que aconteceu do lado de lá. E lá vocês vão observar, existem criminosos que eram degolados na França, que ele chama logo depois. Eles vão lá meio assim, o que está acontecendo? E depois de alguns dias eles evocam de novo, vão ajudando a pessoa a melhorar. É possível, mas aqui vocês vão tirar dúvidas que vão muito além dessa pergunta. Então, eu aconselho a lerem.